Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Aí uma saudação. O pessoal que está interessado em acompanhar os comentários do Evangelho, é só colocar no YouTube Transmutação Renato. Aí tem uns 3 anos aí de Evangelho, tem bem uns, sei lá, centenas já de Evangelhos comentados, né? E esse aqui, acredito que hoje, até a noite, ele vai estar no ar. E aqui dentro dessa história do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm o puro o coração, vem no comentário aos Espíritos do item 18, é um comentário pequeno, que foi ditado por João o Evangelista e psicografado lá em Paris, em 1863, ele começa dizendo, né, o Cristo, né, disse, deixai vir a mim as criancinhas, e ele mesmo já começa a explicar que isso é apenas uma espécie de comparação, tanto que ele diz, né, que Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, ou seja, está dizendo que Jesus não estava chamando só as crianças, apesar da passagem bíblica trazer um momento em que Jesus estava lá, e as crianças viam, e as pessoas queriam afastar aquele burburinho das crianças dele. Ele disse, deixai vir a mim as criancinhas. Em várias passagens da Bíblia, e vários estudiosos têm mostrado que são muito dramáticas, no sentido de cenográficas, para deixar uma mensagem, já que uma imagem, por vezes, fala mais do que 1000 palavras, não é esse o ditado? Uma imagem, muitas vezes, fala mais do que 1000 palavras. Então, esse potencial da criança, ele aproveitou o ensejo da movimentação das crianças, para que ele deixasse essa palavra, deixai vir a mim as criancinhas, mas não está dizendo que com essa palavra, só quem vai a ele são as crianças. O que o Espírito aqui está comentando é que exatamente ele está buscando a infância intelectual. Que é esse intelectual? É esse que pensa, que estuda, que pensa por si próprio. Então ele diz, trazer para ele, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele diz, ele nada podia ensinar a infância física sujeita à matéria. Como é interessante, né? Como assim Jesus não poderia ensinar nada à matéria? Para nós espíritas, Jesus, ele é um espírito de uma altíssima evolução, é o melhor e o maior exemplo que nós já tivemos a oportunidade, dentro das nossas capacidades, de conhecer sobre um espírito elevado. Mas ele não está como criador. A criação segue as leis da naturalidade, da natureza, e todas as leis da natureza, elas têm começo, meio e fim, né? Quer dizer, que é uma transformação. Tanto que Jesus, pela lógica da natureza, quando ele fala da infância física, ele foi menino. A gente tem passagens dele criança nascendo, a gente tem passagens dele menino falando no sinédrio, e tem passagens dele homem. Ou seja, ele estava seguindo as leis da natureza, ele estava envelhecendo. Então ele diz, eu não vim aqui para ensinar nada para a parte física. Ou seja, a grande pedida de Jesus é a instrução moral. E ele diz, é um ditado que a gente também conhece, não dá para pregar para convertido, Rogério. Por quê? Porque a pessoa já está convertida. Quando uma pessoa diz que não quer uma coisa, não dá para convencê-la o contrário. Em regra não dá. Ela naturalmente ela tem um impulso para teimar e fazer do jeito que ela quer. Quem já passou por isso, ouviu isso? Todo mundo diz uma coisa, mas ele vai testar, porque ele quer ver se com ele é daquele jeito. O ego, a vaidade, sempre quer mostrar as caras para aquela pessoa
que lá no fundo às vezes tem uma baixa autoestima, é do extremo de não se sentir nada, ao extremo de querer se sentir Deus. Ela não quer acreditar em Deus, ela não quer obedecer aos mais velhos, ela não quer escutar pai nem mãe. Quantos aqui não poderiam dizer que se tivesse ouvido pai e mãe, em algum momento teria sido algo positivo? Alguém? Todo mundo aqui sempre foi obediente a pai e mãe? Quem desobedeceu alguma vez pai e mãe? E quando desobedeceu, que hoje tem plena convicção de que se tivesse obedecido teria sido melhor. Está vendo? É esse momento. Mas você, ou eu, ou nós, quando a gente está fazendo isso, é o ego, é aquela baixa autoestima, sabe? A gente quer mostrar serviço, a gente quer mostrar que pode. É a fase da adolescência, às vezes, do rebelde sem causa. Ele não tem uma causa. Tinha uma música do Traje a Rigor, que ele dizia, né? Meus dois pais me tratam muito bem. O que é que você tem então? Porque você não fala com ninguém? Ele dizia, meus pais me dão muito carinho. Ele dizia, então por que é que você se sente sempre tão sozinho? Quer dizer, o Roger lá no Traje a Rigor, ele trazia isso. Quer dizer, o rebelde sem causa. Mas por que esse menino, se os pais tratam ele bem, por que é que ele não fala com ninguém? Se os pais dão apoio moral, por que ele não fica bem? É só com mimimi, né? Ele diz mamá, papá, papá, por que aí? Ele quer. Ele não quer olhar para os antepassados. Ele não quer entender que para ele chegar ali, até a constituição física natural do corpo dele está honrando os antecedentes. Ele não quer entender que todo o conhecimento que está ali é um agregado de vários conhecimentos do passado. Não quer dizer também que tudo o que os antigos dizem está certo. Não quer. Tem coisas que a gente tem que desaprender. Mas qual é a grande diferença? Tem coisa que a gente tem que ligar o mute. A grande diferença é a pessoa está obedecendo porque entende que é bom e que é certo, ou a pessoa está desobedecendo porque quer só se afirmar, porque quer ser só melhor do que os outros, porque quer ser mais. Ele faz algo da mesma forma também, obedecendo para ser melhor do que o irmão, por exemplo. Meu irmão não obedece, eu vou obedecer. Eu não quero nem saber se está certo. Não tem gente que é assim? Eu vou fazer porque é melhor para mim, porque se eu obedecer, meu pai me dá as coisas. Não tem esse tipo de interesse? Está vendo? 3 linhas se abrem. As linhas da pessoa que está com baixa autoestima e quer se afirmar, que ela não obedece porque ela acha que só quem é dona do caminho da verdade da vida é ela, ou a pessoa obedece para bajular e receber algo em troca. Não tem esse? Mas existe um terceiro tipo, um terceiro nível de pessoa que obedece ou desobedece não porque quer receber algo em troca, ou porque quer ser o danadão, mas aquela pessoa que obedece ou desobedece porque quer fazer o que é certo. E fazer o que é certo não é uma coisa simples dentro de nós. Sempre a gente está aprendendo com a vida, é vivendo que se aprende. Tem que estar com a mente aberta para fazer o certo. O que acontece é que grande parte das vezes os nossos pais estão certos. Então a pergunta maior não é se o pai está certo ou errado. A pergunta é se a coisa em si é certa ou errada.
Vou fazer uma coisa porque ela é certa, porque ela é boa, porque ela é justa, porque é bonito fazer assim, que é o certo, é o correto, é virtuoso. Por que eu estou dizendo que não importa? Basicamente, se o pai está certo ou errado, mas se a coisa é certa. Por quê? Porque quem fica procurando saber se o que está fazendo é certo, quem procura a verdade em qualquer manifestação, vai estar sempre procurando. É o aspecto filosófico da doutrina espírita, amigo, Sofia, da sabedoria. Ele fica sempre pensando se aquilo é certo ou não é certo. Por exemplo, quantas pessoas já ouviram dos pais, do pessoal mais antigo, palavras preconceituosas com relação a cor, religião, escolha sexual? Quem já viu palavra preconceituosa? Vocês acham que é certo? Está vendo? É a hora que você não está preocupado se for o pai ou a mãe que disse, mas também não está preocupado em ser você o danadão, ou para acertar ou para errar. Você está preocupado em fazer o que é certo. Aí você para, pensa, com a mente aberta e se questiona: será que isso é certo? Para quem não acredita em Deus, mas vê o funcionamento da vida, e será que é certo? Que é bom, que vai fazer o bem, que é justo, que é virtuoso? E para quem acredita em Deus, às vezes é mais fácil, porque tenta se colocar na posição de observar as coisas acontecendo, mas tem que ter a mente aberta. Evangelho, deixar e virar minhas criancinhas, quer dizer o quê? É a pessoa que Jesus quer perto dela, é a pessoa que tem a mente aberta. Não é pregar para convertido, não é atrás de pessoa perfeita, porque o cara que acha, ou a mulher que acha que está perfeito, ele está com o coração vazio ou cheio, Rogério? O que vocês acham? Uma pessoa que acha que é boa, ela está com o coração cheio ou vazio? Eu acho que é vazio. É? Não. Eu acho que é cheio. Não sei, e aí? É o quê? Cheio ou vazio? Você está dizendo que acha que uma pessoa, quando diz que ela é certa, que ela é boa, é porque ela está com o coração cheio, não é isso que você está dizendo? A minha pergunta é: se o coração da pessoa está cheio, uma panela cheia, cabe alguma coisa? Uma panela cheia, cabe alguma coisa? Aí é que é a pergunta. Está vendo? Aquele que diz: não, eu já sou velho, já tenho tantos anos, eu posso dizer o que eu quiser. Quem já viu dizendo isso? Eu posso fazer o que eu quiser. Está cheio. Quem está cheio, não cabe mais nada. Um tipo de pessoa dessa, se Jesus aparecer na frente dela, ela diz logo assim: é mentira, porque o coração dela está cheio. Não cabe Jesus, cabe nada, está cheio. Como é que uma coisa cheia cabe nada? Não cabe. Quando eu era menino, dizia Paulo, né? Eu falava como menino, pensava como menino. Quando eu deixei de ser menino, deixei para trás as coisas de menino. Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, era um dos doutores da lei, debatia tudo lá no Sinédrio. Aí quando chegou no auge da vida dele, o que ele disse? Não, eu estava errado, eu estava perseguindo os cristãos, eu entendia que esse Jesus não era o Salvador, ele era o corruptor da juventude. Mas ele, depois do caminho de Damasco, depois de uma dor profunda, porque às vezes a gente, para aprender, precisa de dor,
embrutecido. Ele parou e disse: não, eu estou no caminho errado. Deu um cavalo de pau, né? Deu um 360 e disse: pois agora eu vou fazer o contrário. Eu entendo que Jesus é o Salvador, e agora eu vou ser cristão. Está vendo? Nesse momento, Paulo, que não era mais menino, ele se portou como um menino, não foi não? Disposto a aprender, disposto a mudar. Mas ele teve que fazer o que com o coração dele? Esvaziar. Estava cheio de sinédrio, estava cheio de preconceito, estava cheio de vida material que ele tinha construído, os negócios, como vendedor de tecidos, a cidadania romana para um judeu, o status que ele tinha junto à maior casta de poder naquela época para o povo judeu, porque eles não tinham poder político, eles estavam dominados pelos romanos, eles tinham poder religioso. E ele abriu mão de tudo isso, porque estava o coração dele cheio disso. Ele teve que parar e ser uma criança. Engraçado, né? Quando ele diz: deixai vir as minhas criancinhas. Ele diz: é a infância intelectual. Eu não tenho como mudar. O Espírito está dizendo aqui, que Jesus está falando, ele não tem como mudar as leis naturais, que são criadas por Deus, físicas. Mas para o homem ou a mulher que tiver a mente aberta, o coração não tão cheio, que tiver vontade de aprender, que tiver vontade de mudar, ele diz: venha para cá. Pode ser, olha aí, vicioso, escravo, fraco, bandido, preto, branco, azul, amarelo, não importa. Porque eu não sei vocês, mas quando eu tinha 14 anos, me lembro muito dessa idade, 13 para 14 anos, até os meus, sei lá, 20 e poucos anos, eu achava que eu sabia de tudo, Rogério. Não sei se o Marcos sentiu isso. E hoje, eu vejo que eu não sei de muita coisa. Ou é fácil aqui, você nascer numa religião, às vezes você está lá, a maioria das pessoas é católica aqui em Fortaleza, não é isso? Ou evangélico, chamam protestantes. E a pessoa dizer, aquele dilema do Severino Celestino, ele sentia que ele ia para a igreja, mas no centro espírita era que ele se sentia melhor, e ele pegar e virar espírita. Quantas pessoas não têm vergonha? Não tem medo de ser visto, de falar que é espírita, ou qualquer religião que seja. Uma das religiões que sofre mais preconceito, eu acho, aqui no Brasil é Umbanda, né? Aí a pessoa, se ela entender, entenda, ó, eu não estou aqui para dizer o que é o certo ou o que é o errado, eu estou mostrando que a diferença é grande entre o processo de uma pessoa que está com o coração cheio e que não cabe mais nada, que é essa pessoa que acha que já sabe de tudo, que é essa pessoa que briga e discorda de pai e mãe e de qualquer pessoa. Por quê? Porque ninguém pode estar certo salvo ela mesma. É diferente da pessoa que não importa quem está falando, se é o pai, a mãe, ou se é um cachorro que está ciscando e ele entende alguma coisa, mas ele quer saber se está fazendo o que é certo. Porque esse que quer saber se está fazendo o que é certo, ele tenderá mais vezes a obedecer os antigos. E nas vezes que ele não obedecer, ele terá a maturidade para ouvi-los com muita atenção, porque ele vai conjecturar,
ele vai refletir se o que eles estão dizendo é certo. Ele vai ser um liquidificador. Tudo ouvir, como dizia Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Olha aí a frase de Paulo. A gente vai falar às vezes com a pessoa, mas se mete, mas quem já foi falar, ou quem já foi assim, uma pessoa vai falar, fica só cortando, não deixa nem a pessoa terminar. Isso acontece de filho para pai e de pai para filho também. Todos dois deveriam ter a mente aberta, pô. Se a pessoa está falando, você escuta. E você escuta não pensando em contradizer, desdizer. Não, você escuta querendo saber se o que aquela pessoa está dizendo é certo. E vai lá. E é assim que o Evangelho está trazendo. Eu vi outro dia numa apostila que era buscadores de autoestima anônimos, interessantíssimo. Aí dizendo que as pessoas que foram invalidadas não gostaram, mas infelizmente tendem a invalidar os outros. Por exemplo, o menino ia, tirava nota baixa na escola, aí a mãe, tu é burro. É uma invalidação. Ele não gosta, e às vezes ele guarda esse negócio de burro e nem é burro. Mas quando ele vai ter um filho, quando ele vê que tem uma raiva, chama o filho de burro também. Só que do mesmo jeito que tem o cara que chama e acha que é o certo, todo dia Deus dá a oportunidade daquela pessoa para ela entender, tem outro jeito melhor de fazer. Aí vai ter o cara que vai perceber isso e vai dizer assim, chama de burro, burro, e acha que está certo. Vai ter outro que vai dizer burro, mas dá um peso na consciência e diz, poxa, eu acho que eu não deveria ter feito isso. Ah, mas minha mãe faz isso comigo direto. Sim, mas não está certo. E esse, às vezes, no primeiro dia não consegue pedir desculpa ao filho, porque às vezes ele acha porque pai está numa hierarquia superior, mas ele já não se sente bem como o primeiro, que chamava e pronto, eu faço assim porque minha mãe fez assim e pronto. Não, ele fala, mas ele não se sente bem e acha que fez errado. Sabe que deveria pedir desculpa, mas não tem coragem. É outro nível. Melhor do que o primeiro, porque ele ao menos já vê. E tem um outro nível, que chama, depois se arrepende, e depois chama o filho, explica, pede desculpa, e fala abertamente, e tenta resolver a situação. E tem outro nível, em que o cara já não faz mais isso. Não faz. O filho tirou nota baixa, ele chama, filho, o que está acontecendo? Não é, eu passei, eu te dei isso. Não, vem cá, o que é que está acontecendo? Me diz. Sério, eu quero ver, para ouvir mesmo, sem querer manipular, porque quando ele começa a botar os argumentos é manipulação. Aberto, fala. Era o Edir Macedo que dizia, né? Fala, que eu te escuto. Fala. São níveis diferentes ou não? Quem é que vocês acham que é a criança? É esse que chama burro e não está nem aí? Esse está com a mente aberta ou fechada? Fechada, coração cheio. Esse outro que chama, ele foi invalidado e está invalidando, mas ele se arrepende, ele não tem coragem de falar ainda, ele já está com o coração mais aberto, a mente mais aberta, o coração não tão cheio. O outro que já se arrepende e vai pedir desculpa e conversar, já é um coração mais aberto, a mente mais aberta. E o último,
que nem chama, ele está com a mente de criança, linda, né? Aquela criança que ela está no mundo, não sabe andar, não sabe falar, não sabe comer, não sabe fazer as necessidades básicas, não sabe se limpar, e ela se dispõe a aprender, e aprende tudo, tudo. O pessoal aí que estuda diz, é mais fácil aprender uma língua estrangeira, um adulto ou uma criança? Criança. Porque ela aprende, ela é capaz, não tem nem limite da quantidade de línguas que ela pode aprender quando ela não sabe falar. Ela pode aprender tudo de uma vez. Eu tenho uma amiga que ela casou com um canadense, mora no Canadá. Ela é brasileira. A filha fala português e fala francês e fala inglês. Sem curso. Rapaz, mas ela aprendeu, foi 3 de uma vez. Foi. Ela não sabia nenhuma, mas ela estava com a mente aberta. Aprende. A gente pega uma tarefa e diz, isso aqui eu não posso. Pronto. Coração cheio, mente fechada. A tua tendência quando você diz eu não posso, na hora que olha, é conseguir fazer? Não, você está convertido. Dá para pregar para convertido? Jesus ia perder tempo com esse tipo de gente? Mas Renato, não, ele está lá esperando, mas você tem que querer. Livre arbítrio. Quem leu aquele livro há 2000 anos? Um livro belíssimo, é uma série, foi o primeiro livro que eu li espírita e que me trouxe ao espiritismo, há 2000 anos. Depois eu li a série, né, que é há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Quando Jesus apareceu para o senador Públio Lentulus, 2000 anos antes da data que o livro foi escrito, psicografado pelo Chico Xavier, ele olhou para o senador e disse assim, porque o senador foi a Galiléia, porque ele tinha uma filha que tinha lepra, e ele queria uma cura, e disseram que tinha um curandeiro, o curandeiro era Jesus, lá na Galiléia, e ele levou escondido, ele inventou que ia assumir um cargo lá, mas na verdade ele queria que a filha fosse apresentada a Jesus para ele curar a filha, e ele mandou procurar Jesus, só que ele, no status de senador, que era politeísta, acreditava nos deuses, né? Júpiter e tal, lá de Roma, não era no Deus que nós acreditamos. Era uma vergonha para ele aparecer para Jesus, mas mandou procurar Jesus em todo canto, e um dia Jesus foi ao jardim dele. Quando ele estava lá, o senador viu Jesus, não sabe porquê, tem até uns estudos assim, né, que ninguém, não tem uma passagem do evangelho que alguém olhou para os olhos de Jesus, que a pessoa caía, ele caiu chorando, não sabia porquê, e Jesus bem tranquilo disse, você estava me procurando? Eu estou aqui. Esse é um momento determinante na sua vida, você vai me dizer se vai me seguir agora, ou mais tempo à frente. Lembra dessa passagem? Aí o senador não quis naquela hora, sem problemas. Na outra encarnação ele era cristão. Mas está vendo como Jesus não foi atrás dele. Ele foi atrás e Jesus estava de braços abertos. Tem que querer. De novo, para querer tem que ter a mente aberta, tem que ter o coração vazio ou não tão cheio. É aquele ditado, muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Você diz, oh meu Deus, eu queria tanto sentir uma paz no meu coração. Aí alguém vai e diz, olha, você devia deixar de beber. Ixi, mas deixar de beber, meu irmão? Olha, você devia buscar novas amizades. Mas os meus amigos, cara, talvez você devesse
mudar certos hábitos. Aí a pessoa diz: é tão difícil. Mas cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Para conseguir, ele disse o que fazer, só que você não quer. Não quer. Mas ainda bem que já começou uma evolução na sua vida, que você já está achando que não está bem, já está procurando. Quem procura, não é o SBT não, mas quem procura acha. Só que quando achar, tem que fazer. Procure, encontrará. Bata e a porta vai ser aberta, mas tem que fazer. Como a gente está falando, são pequenas atitudes. Outro dia, eu estava na mesa. Meu filho tem uma mania de ficar conversando e ele fala gesticulando, tem 6 anos. Aí quando vai falando, não raro ele pega assim, está bebendo suco, uma coisa, derrama o suco. Eu olhei assim, toda vez, ele já ficou com raiva, ele aprendeu a dizer assim: toda vez não, a maioria das vezes. Mas a gente quer invalidar e diz logo toda a vida. Ele diz: não, o menino já é mais maduro, não é toda vez não. Ele disse: é mesmo, não é toda vez não, você está certo. Aí eu disse: soltei, ó, cearês, abestado, né? Aí na hora que eu soltei, eu me lembrei: poxa, sempre fizeram isso comigo e eu não gostava. Aí eu fui, pensei, passou, ele amansou, chegou perto de mim, eu disse: filho, vem aqui. Ó, eu quero dizer que você ficou com raiva porque o papai se excedeu, não foi? Ele disse: eu quero dizer para você que quero pedir desculpa, você não é abestado. Aí pô. Ai, Renato, mas mesmo assim, bom, eu só posso fazer o que eu posso. Antigamente, eu ia dizer, se revoltasse, eu ia querer bater, não era assim antigamente? E não quero dizer que amanhã eu já estou bom não, porque eu não estou, é um processo, pode ser que amanhã eu faça de novo, mas eu estou tentando ficar vigilante, vigiai e orai, e fazer a minha parte. Não é ser conivente com o erro, explicar o erro, mas eu não preciso invalidar, esculhambar o povo, sabe de que isso? É comum a gente fazer isso. Quem faz uso de bebida alcoólica aqui? Ninguém? Certo? 2 pessoas. É legal quando a pessoa começa a beber. Geralmente as pessoas acham legal. Mas às vezes a pessoa começa a ver que não é legal, que a vida dela começou a ter problemas, que ela não tem mais controle, que ela muda o comportamento, que ela gasta mais do que o que deveria, que ela diz coisas que não deveria dizer, que depois que ela se embriaga, ela sente uma ressaca moral. E aí é a coisa, né? É o momento dela dizer para ela se ela vai fazer porque todo mundo faz, ou se ela vai procurar fazer o que ela acha que é certo para a vida dela. Não é uma decisão fácil mudar. Não é. Não é. Mas é possível.
Veja quanta gente andando nesses anônimos aí que conseguiu. E quanta gente que está lá e que recai 70 vezes. Não é fácil. Mas é fantástico. É lindo encontrar pessoas, independentemente da idade etária, que estão em um processo de aprimoramento consciente, Rogério, de dizer, não importa por quanto tempo eu fiz, não importa se eu caí hoje, não importa se eu recaí, importa é que eu quero fazer o que é certo. Importa é que eu quero, se eu cair, eu não estou prostrado, eu posso me levantar. Todo dia eu posso recomeçar. Se eu não consigo só, eu procuro ajuda. Mas eu tomo a decisão de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. É o que o Chico Xavier dizia: dou aos outros o direito de serem como quiserem. Quer beber? Beba. É como Jesus não vai atrás de ninguém, não. Mas na hora que você quiser vir para Ele, Ele está de braço aberto. Mas se você vê que não é bom, não está sendo bom para você, deixa. Não vai ser fácil. E você não está só nessa luta. Seja droga, seja bebida, seja descontrole emocional, relacionamento doentio, adicção, né, que é uma escravidão à droga, a sexo. Muda. Mas de novo, tá vendo? Deixai virar minhas criancinhas. Seja essa criança, mente aberta, coração não tão cheio, para que possa caber. Muda. Nós não estamos sós. O que eu entendo que esse evangelho está dizendo é isso. Jesus está só te dizendo: olha, eu estou fazendo tudo no mundo, mas quem quiser vir para mim, eu estou aqui. Mas se vier, vai ter um monte de coisinhas para você fazer, e você tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos. E sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. E que nós possamos ser sempre crianças para Deus, no sentido de estarmos de coração não tão cheio, de mente aberta e dispostos a fazer o que é certo. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos juntos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos do planeta onde o amor
unicamente o amor há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade. O mestre falou, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar Vamos trabalhar e acreditar e acreditar que todos nós seremos anjos. no planeta onde o amor, Unicamente o amor há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar vamos trabalhar e acreditar e acreditar